Tranquilo? Sim. Então vamos para a próxima. Eu não copiei ainda. Eu espero, não tem problema, por isso que eu perguntei. O que está escrito depois? Fígado começa a ter, que está bem na minha barra ali. Partes sem função. Deixa eu diminuir, que eu acho que melhora. Melhor? Sim. Tá, já copiei, obrigada. Tá? Vamos para o próximo. Então, aqui, o que a gente pode dizer? Né? Olhando a imagem abaixo, nota somente um detector. Então, seu feixe, um detector. Então, seu feixe era em forma de lápis. Possuía movimento de translação, não esquecendo que é sempre translação primeiro, depois rotação na primeira e segunda geração, onde emitiu o raio, e rotação para a troca de posição. Seu somatório de variações de absorção dos tecidos fornece, então, um corte sequencial. Aqui eu vou colocar um sinônimo. Mais ou menos, dava, por exemplo, para um crânio, era 20 imagens, 22 imagens. A gente até tinha que fazer calculado direitinho, porque só cabia 20 imagens na tela. Quando dava 22 em função da cabeça do paciente, a gente até colocava 2 imagens em uma. Tinha como formatar a fotografia. Se fotografava direto também. Não tinha isso assim, tá? Esse exercíciozinho, ele ajuda vocês a dar uma fixada no que viram, e aí a gente volta para o que a gente vai visualizar. Copiaram ou eu me precipitei? Copiei. Vamos para a chamada, então.
Vamos lá. Ana. Aqui. Bruna. Aqui. Franciele. Franciele. Letícia. Aqui. Lucas. Tem um aluno novo aqui. Mariana. Eu. Michele. Eu. Ricardo. Tainá. Eu. Biliane. Aqui. Victória. Aqui. William. Eu, Sora. Deixa eu salvar. Para não perder, que depois, mais tarde, tem a outra chamada. Bom, agora nós vamos para a quinta geração, ou a primeira grande evolução. Até agora, nós estávamos fazendo esses cortes sequenciais aqui. Fazia um corte, anda a mesa, faz outro corte, anda a mesa. Agora, nós vamos pegar a quinta geração, que é helicoidal. Ele faz uma varredura, ele adquire volume. Então, ele faz tipo um espiral no paciente. Então, ele anda mais que 360. Se consegue, então, botar o tubo no trilho dos trens. Né? Uma tecnologia que nem é o trem. Uma carga elétrica fazendo o tubo e detectores andarem. É óbvio que eles tinham um número limite de voltas, geralmente 26 a 32 voltas, que era o que eles conseguiam. Depois eles tinham que voltar a desvirar para fazer novamente o próximo exame, mas o limite de voltas dele eram, por exemplo, 26, 28. O que significava ter 26 voltas ou 28 voltas? São 28 espirais, gente. Então, vocês há de convir comigo, peguem o caderno de espiral de vocês, tem aquela molinha, não tem? Aquela molinha, ela abre e fica o tamanho de caderno de vocês. Entre uma mola e outra tem um espaçamento, não tem? Esse espaçamento é chamado de pitch. Não é o Brad Pitt, é pitch. Tá? Ele é que vai me dizer se eu quero as molas grudadinhas ou se eu quero as molas com algum espaço. Porque a tomografia helicoidal, ela tem uma coisa, ela adquire o volume e tudo que não tiver informação aqui entre um espiral e outro, ela vai pedir xícara de farinha para o vizinho da frente e xícara de açúcar para o vizinho da trás. Então, o primeiro corte e o último corte é ignorado nessas tomografias. Por quê? Porque é só informação para formação da imagem. Então, vocês vão notar depois que as aberturas são sempre maiores do que a gente fazia nos cortes sequenciais. Essa radiação, o mês andando, que surge o pitch, então, é o espaçamento que existe entre uma mola e outra, entre o espiral e outro. Por isso que surge o pitch. Tá? Surge o pitch. Então, agora nós temos espessura do corte, incremento de mesa e pitch.
Vamos lá. Detectores. Os detectores que recebem a radiação após atravessar o paciente, eles vão formar a imagem através de uma equação chamada algoritmo de Fourier, para poder colocar lá no pixel uma imagem na tela do computador. Pixel, a maioria sabe, né? Quanto mais pixel tiver, melhor a resolução da imagem. Certo? Vocês lembram desse detalhe? Quanto mais pixel, melhor. No helicoidal, a gente também vai ter a troca definitiva das matrizes detectores. Eles saem do gás, que só tinha 45% de eficácia, e passam por uma matriz de cintiladores, que agora é 90% de eficácia. Ou seja, ele tem menos probabilidade de erro. Tá? A eficácia dos detectores era de 90%. E ele tem menos sensibilidade a erros que nós tínhamos no gás. Então, agora, temos espessura do corte, incremento de mesa que pode ser modificado. Eu posso reconstruir o incremento de mesa, que antes eu não podia. Se vocês tinham cortado 5, a mesa tinha andado 5, eu não tinha como reconstruir numa mesa de posição 2,5. Estão entendendo? No helicoidal eu posso ir lá no 2,5 e pedir uma reconstrução. Ele vai pedir açúcar e farinha para o vizinho, mas ele vai ter informação daquele corte porque ele é espiral. Vai ser sempre salvo raw data, ou seja, eu sempre vou poder reconstruir essa imagem com outro filtro, com outro detalhe, que são recursos que eu tenho do meu computador. Vou poder reconstruir um outro incremento de mesa. Mas o pitch é fixo. Quem é pitch? Oi, já. A mulher do seu colega estava desesperada me chamando no... Vai, me chamou também. Está sendo gravado. Quem está com o som ligado? Desceu o braço. Tainá. Desculpa, professora. Então, nós vamos ter assim que o pitch, então, vai ser o incremento de mesa, que é quanto a mesa andou, sobre a espessura do corte. Isso vai me dar as molinhas, se elas são largas ou se elas são estreitas. Se vocês fazem um corte 10 e 10, 5 e 5, 2 e 2, espessura de 2, incremento de 5, espessura de 2, incremento de 2, o 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, a mola é grudada uma na outra. Aquele espiral fica junto. Agora, se vocês têm, por exemplo, espessura de 10 e a mesa andar 20, vocês vão ter que é 2. Então, tem um espaçamento entre uma mola e outra de 2 milímetros. Só que 2 milímetros é muito. Tá? Para abdômen, tranquilo. Para crânio, não dá. E falar que no helicoidal tinha a desvantagem do aquecimento do tubo. Então, só se fazia corte helicoidal quando tu queria abdômen e tórax. Por quê? Porque tórax, tu imagina fazer tórax num sequencial. São 27 inspirações. Enche os pulmões de ar, segure, de raio, pode respirar. Enche os pulmões de ar, segure, pode respirar. O DIN é o aparelho rotando, tá? Detalhe,
Coitado do paciente, quando terminava o exame, como é que ele estava? Tanto é que a gente começava de baixo para cima, porque quando chegava lá no 15º, ele só fazia que estava enchendo, porque o vô já cansou. Imagina fazer isso com um paciente com doença pulmonar crônica. Um DPOC não aguenta, com efizema, não aguenta. Então, o volume veio para ajudar, porque aí ela inspira, corre, pode respirar. Inspira, corre, pode respirar. Está pronto, pode ir embora. 2. Que vantajão, né? Vai para casa. E no abdômen, a gente começou a conseguir pegar as fases arteriais, venosas, tardias, porque antes não se conseguia pegar a arterial. Para pegar uma arterial, tu tinha que escolher a sequência, a localização do abdômen que tu queria pegar arterial, porque não dava tempo. Era muito cortar cada um, não tinha como, porque o aparelho tinha que voltar. Se levava 20 minutos para fazer um crânio, tu imagina o abdômen, que são 32 imagens para cada aquisição. Então, a tomografia agora por multislides é a maior mudança do tomógrafo. Primeiro que até agora a espessura do corte é determinada pelo detector, pela abertura do colimador, não pelo detector. Então, até o helicoidal, nós nunca poderíamos imaginar uma reconstrução de espessura de corte. Alô, caiu tudo aqui, espatifou tudo no chão. Preste atenção, alerta vermelho. Anota. Gente, é sério. O multislides, ele para de definir a espessura do corte pela abertura do detector e passa a definir a espessura do corte pelo tamanho do detector. Então, o colimador lá do raio-x não define mais a espessura do corte. Porque, se vocês olharem, vocês têm lá, quando vocês querem fazer um raio-x, vocês abrem lá o colimador, né? Que para nós no raio-x é em centímetros. Na tomografia, nós estamos falando em milímetros. O máximo que abre é 1 centímetro a abertura do colimador. E a menor é 0,5 milímetros. Só que quando tu fazia com aquela espessura, eu não tinha como reconstruir em outra espessura. Quando surge o multislides, é todo mundo babando. Por quê? Porque agora a gente tem como reconstruir espessura de corte diferente. Porque a responsabilidade da espessura do corte não é mais pela abertura do colimador do tubo de raio-x, e sim pelo tamanho do detector. Com isso, acabam os sequenciais. Terminou, não existe mais sequenciais. Regra do multislides, mas tudo tem uma regra, como tudo na vida, como perfil profissional, como comportamento do técnico, como uma ética profissional de comportamento entre pessoas. A tomografia multislides, ela tem uma regra básica. Ela é múltiplo de si próprio. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Tá? Então, anotem esses números. O multislides começou com o duoslides, 2 fileiras de detectores. Passou para 4 fileiras de detectores. 8, 16, 32, 64, 128
e a teteia dos 256. Quem é responsável, então, agora, pela espessura do corte? Detector. A espessura do detector que está aqui. Isso aqui representa uma fileira de detectores, que no raio-x, que na primeira geração até o helicoidal, isso aqui é a fileira de detector, só tinha uma fileira, e quem definia a espessura do corte era aqui em cima, era a abertura do meu colimador. Ele fechava ou ele abria, tá? No Multislides, quem me define isso vai ser o tamanho do detector que tem aqui, ó. Cada fileirinha dessas tem um número de detectores. Cada fileira dessas tem 65, 68, 77 detectores com uma espessura X, geralmente de 0 a 48 milímetros a 0,5 milímetros. É a espessura de um detector cintilador. Por isso que quando vocês vão fazer o exame de tomografia, vocês escutam o cara dizer é tomografia de 64 canais. O que quer dizer 64 canais? Quer dizer o número de fileiras de detectores que existem naquele tomógrafo. Então, as fileiras de detectores é igual aos canais. Por isso que é 64 canais, tá? São 64 fileiras de detectores. O que evolui de um de 64 do Toshiba, de um de 64, às vezes, do Philips, vai ser a quantidade de detectores que tem nessa fileira. Por exemplo, o Toshiba tinha um de 64 canais, mas com 0,5 de detector. O Toshiba fez um com 0,46, que é o mais bambambam de 64, que depois eles resolveram juntar 2 de 64 e fazer um de 128. É 2 tubos e 2 fileiras. Se queimar um tubo, vai ficar só com uma fileira de detectores, 64 canais. Tá? Então, aqui vocês têm detectores. O número de fileira de detectores que tem aqui são chamados de canais. Por isso que vocês escutam. É um tomógrafo de 32 canais. São 32 fileiras de detectores. Eu posso dizer que tem, por exemplo, 65 canais? Jamais! Nunca! Ele é múltiplo, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256. Os Estados Unidos já tem maior. Então, esse tamanho de fileira de detectores tem um número fixo. O que pode mudar é o número de detectores que está na fileira. O Toshiba 2000 com o Toshiba 2021 tem uma fileira de detectores com 0,45. É a espessura de um detector. Aqui tem 30, ou tem 57, mas o número de canais vai ser sempre o número de fileiras, tá bom? E nunca vai mudar. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 canais. Chegou a babar quando eu falo 256 canais. Gente, diminui até a quantidade de meio de contraste, vocês não têm ideia. A partir daqui, o corte não é mais adquirido.
o corte é reconstruído. E aí bombou, porque eu faço uma aquisição volumétrica, o cara está em casa e o médico resolve que ele precisa de um corte mais fino na posição Y. Não tem problema. Eu vou lá, pego aquela carrada de imagem, faço uma reconstrução em cima de onde ele quiser. Então, a aquisição que eu adquiri é a aquisição fixa. Só vai dar problema se tu errar o tempo do meio de contraste. Fora isso, nada dá problema. Tá? Então, agora, o corte é definido pela espessura do detector. Eu vou fazer corte de 1, corte de 2, corte de 4, corte de 5, corte de 7. O que eu quiser, eu vou reconstruir. Toda tomografia computadorizada, assim como a nossa tomografia antiga, como a moderna multislides, ela vai ter o tubo, colimadores do slice, colimadores de detectores, que é para não ir radiação oriunda do paciente, e uma fileira de detectores. Então, ele tem um filtro, porque é um leque, ele precisa ter esse filtro para que a radiação que sai do tubo não saia uma radiação maléfica. Então, a gente vai ter esses colimadores antes, sim, que é lá no gantry. Tudo isso está no gantry, nada encosta no paciente. Tanto é que, se vocês olharem a tomo ela tem um diâmetro pequeno, ela não tem um diâmetro grande. O paciente não encosta, mas ele está próximo. Como é que funciona? Tem pitch? Tem. Multislides também tem pitch, porque vai funcionar com a abertura dos detectores e a abertura do leque. Tá? Só que, quando a gente tinha o volume, o helicoidal, eu só tinha a espessura do corte e incremento de mesa. Então, era incremento sobre a espessura. No multislide, eu vou ter que calcular primeiro o valor do detector, que é o incremento de mesa pela largura do detector. Segundo é o valor do pitch, valor do detector que tu achou aqui, pelo número de detectores que tu tem na fileira, que vai valer para o resto. Tranquilo? Esse slide aqui, a única coisa que eu quero saber é o pitch do helicoidal. Esse aqui vocês guardem para concurso. Tá? Se fizerem uma pegadinha, vocês já sabem. O único que eu quero saber é o pitch básico do helicoidal. Que é o incremento de mesa sobre a espessura do corte vezes o número de rotação. Importante, não esqueça, no multislides, a espessura do corte é determinada pelos detectores e sua reconstrução em corte axial é escolhida por espessura de volume. Tu escolhe. Importante é que toda aquisição é volumétrica e todos os cortes são reconstruções desse volume, sendo a espessura do corte visualizada a ser escolhida e não adquirida. Tudo que tu está vendo é uma reconstrução. Todo mundo entendeu essa parte aí? Vamos para o questionáriozinho? Ou posso seguir? Ficou dúvida? Não, tranquilo. Então tá. Agora vamos ver a nomenclatura que a gente usa do escanograma, mas não agora. Vai terminar o vídeo. Então, já manda outro like em seguidinha. Senão, a gente não fica com o vídeo gravado inteiro.